Iniciamos, né? Então, boa noite a todos, sejamos muito bem-vindos. Com muita alegria, professora Daniela Schneider, nós te recebemos aqui no nosso espaço de encontro coletivo. Nós somos um pequeno e audacioso grupo que se encontra há mais de um ano e meio, né, desde a pandemia, para conversarmos sobre o audacioso Walter Benjamin. Então, acho que é isso que ele faz. O texto que a gente vai discutir aí hoje sobre sua batuta tem muito desse Benjamin audacioso. Fiquei muito curiosa para ver a sua fala. Confesso que eu estou ansiosa. O texto me causou muita ansiedade. E aí eu vou ter a honra de ler também parte do seu currículo, que também, não sei se foi Angélica que dissertou, ele ficou tão gracioso que também aumentou, não foi não? Já estava lá? Daniela enviou para nós. Nossa, eu achei ele também tão doce, né? Parece um bordado. Então, vou ler para a gente conhecer a professora. Uma professora Daniela Schneider, deixa eu só clicar aqui. Professora Daniela Schneider, ela vive em Pelotas, né? Trabalha no Rio Grande, é mãe, arte educadora, pesquisadora das conjunções entre artes visuais e suas práticas formativas na contemporaneidade. Ela é mestre e doutora em educação, com pesquisas em torno das filosofias da diferença, pesquisa a constituição do sensível, bem como seus regimes e partilhas, com vistas na produção de poéticas docentes em artes visuais. Professora adjunta do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande, atualmente docente e orientadora no curso de especialização à distância em artes da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora do projeto de pesquisa Maloca Pandêmica, Gambiarras Docentes, que interroga as possibilidades poéticas e formativas desde a casa. Amei esse título. Coordena o grupo de estudos, a AF, né? Arte, Formação e Experimentações Estéticas, que igualmente remete aos gestos, aos ritos, aos modos de habitar que coexistem e produzem as relações com a casa. Então, agora eu passo a palavra para a professora Daniela, que vai unir Didi Huberman e Walter Benjamin, e tantos outros que aparecem naquele texto complexo, a meu ver. Oi, desculpem, tinha perdido o mouse aqui em meio ao caos. Bom, eu que agradeço, né? O convite veio por parte da Priscila, professora Priscila. Muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que audácia talvez seja a melhor palavra para definir o que eu trouxe aqui. Audaciosa, porque não sou uma estudiosa de Benjamin, sou uma Foucaultiana. Audaciosa, porque Didi Huberman é uma grande paixão, mas não tanto o Didi Huberman, mas muito mais as composições e as proposições que ele tem feito, né, e que ele faz e que ele me inspira em torno da história da arte. Então, para começar falando um pouquinho de como me chega esse convite, né, porque não acho que o que eu poderia fazer aqui é uma grande explanação intelectual sobre as teses benjaminianas, sobre a história, ou sobre os deslocamentos que Didi Huberman faz, né, e produz a partir do seu pensamento no campo da história da arte. É muito mais falar das minhas vontades e das minhas paixões. E acho que esses autores, né, junto com o Warburg, que também é um autor que tem me assombrado um pouco, me perdoem o trocadilho infame da piada interna, acho que o que eu venho falar um pouco é muito mais das minhas vontades, das minhas paixões, em torno das imagens, né, e das possibilidades que ela traz para o meu campo de pesquisa, para a minha área de atuação. Então, acho que o primeiro de tudo é dizer para vocês que esse convite veio a partir da professora Priscila. A professora Priscila Chaves, a professora benjaminiana, que eu gostaria de dizer para vocês que é uma grande amiga. É uma amiga, é uma irmã, né? E por que eu estou falando isso? Porque a minha admiração intelectual pela Priscila, ela precede a nossa amizade. Eu nem gostava dela. Eu dizia, num tom muito pejorativo, que ela era alegórica, com uma colinha no meio da cabeça.
né? Então, mas a minha admiração intelectual por ela independia de qualquer rabo de cavalo que ela pudesse ter na cabeça. E aos poucos ela foi me cativando, né? Com um sorriso, com uma brincadeira, com um humor sagitariano, com esse amor incondicional, e eu acho que essas relações intelectuais entre as mulheres, elas precisam ser nomeadas, elas precisam ser ditas. E acho que um pouco da minha fala vai em torno disso, dos meus usos de Benjamin, de Didi Huberman, em torno das possibilidades que eles podem nos oferecer para que nós possamos fortalecer esses laços afetivos, mas também intelectuais entre mulheres. Então, eu fico bastante nervosa, tremendo, e não vou falar em piriri aqui, porque fica chato, já que estamos num ambiente acadêmico, mesmo que seja virtual, de estar com vocês, né, pelas mãos e pelo convite da Priscila, porque realmente eu posso imaginar o que seja um grupo de Benjamin, né, um grupo de estudos dessa professora, dessa pesquisadora, que vem há tanto tempo se debruçando e se dedicando a isso. Então, eu precisava falar tudo isso, né? Porque realmente eu sou muito fã da Priscila e me deixa um pouco apavorada no grupo que é proposto por ela, né? Entre tantos outros. Mas, enfim, vamos lá. Autorizo, gente, não vou escrever aqui, mas autorizo o uso das imagens, certo? Deixa eu fazer aqui uma apresentação. Então, como eu falei para vocês... Opa! Janela. A minha fala né, eu parto do pressuposto que todo mundo leu o texto, ou quem não leu, pelo menos está curioso e curiosa, né, pelo texto ou pela temática. Então, eu não vou fazer uma leitura reprodutiva desse texto, né, no sentido de reproduzir o que está escrito aqui. Me coloco muito mais num lugar de aprendizagem aqui com o grupo do que de tentar ensinar alguma coisa, né? Se é que quando a gente não está ensinando, não está aprendendo ao mesmo tempo, como já diria o nosso querido Paulo Freire. Então, o meu interesse é por essa noção de uma imagem malícia. E uma imagem malícia que é proposta nesse segundo capítulo do Diante do Tempo, do Didi Huberman, em que ele vai fazer uma leitura, né, uma retomada de alguns pressupostos, assim, acho que recriando também um pouco de alguns dos pressupostos que Benjamin nos inspira em torno da história e da história da arte. Mas muito conversando com o Warburg também, né, então... quando tu falas de um casamento entre Huberman e Benjamin, eu fico pensando que o Didi Huberman, ele é aqui muito mais o cerimonialista, né, de um casamento que não existiu entre Warburg e Benjamin, e é a partir disso que eu estou interessada, é a partir dessa noção de montagem que o Didi Huberman recupera, traçando alguns paralelos e fazendo algumas proposições a partir desses autores. Então, ele vai nos dizer, em Diante do Tempo, já na abertura, que sempre diante de uma imagem, estamos diante do tempo. Ele opera a partir dessa tese, né, de uma anacronia das imagens. Toda imagem ela é anacrônica, ela sobrevive no campo da história da arte e está, de um certo modo, problematizando, né, essa história da arte que se instituiu enquanto uma disciplina, enquanto uma área do conhecimento, justamente pensando a anacronia como uma certa forma de profanação, né? É preciso ir aos fatos, é preciso levantar os fatos, e uma pureza e uma cientificidade dessa história da arte estaria centrada justamente nessa limpeza desses restos anacrônicos. Didi Huberman vai nos dizer, diante de uma imagem, estamos sempre diante de um tempo. Do que é feita uma imagem? Para além das suas condições técnicas ou das suas condições materiais, do que é feita uma imagem? Essa é uma pergunta. Não tenho nenhuma pretensão de responder. Estou muito mais interessada nos problemas que ela pode suscitar do que nas respostas que possam vir daí. A não ser que as respostas sejam... me retornem enquanto perguntas, né? Então, diante do tempo, Didi Huberman vai nos propor, junto com Benjamin, com Warburg, entre outros e tantos, né, pensar que a história da arte, ela deve abrir balizas visuais, não de uma história da arte, mas de uma memória impensada da história.
toda a leitura de Benjamin que vem neste capítulo 2, o Imagem e Malícia, a história da arte e o quebra-cabeça do tempo, ele vai nos convocar justamente a isso, né? A pensar essas temporalidades que estão presentes na imagem. E quando eu falo imagem, eu estou falando das obras de arte também. Eu estou falando dos artefatos culturais, pensando no Stuart Hall e também nas leituras que o Fernando Hernandes faz a partir da cultura visual, de todas essas imagens que nos sobrevêm e que nos perpassam no cotidiano, para além de um campo fechado da história da arte, né? Dessa grande história dos compêndios. Estou tentando passar aqui. Bom, então, já na abertura do texto, uma das coisas que aparece ali, uma das citações que eu acho bastante forte, quando ele está falando justamente dessa temporalidade, né, e dessa tentativa de pensar uma história da arte que vai a contrapelo, e aí deixa eu ler aqui para vocês o que eu achei tão bacana, que ele vai falar... Ai, perdi nas minhas anotações aqui. Mas vai falar justamente dessa, de ir ao contrário, né? A contrapelo dessa reluzência do pelo, né? Como um crescimento homogêneo, um crescimento natural desse pelo. Mas escová-lo, ir no contrapelo, né? Como Benjamin nos fala. A contrapelo, o que vemos, e quando o pelo arrepia, né? E aquela tradução que inclusive gera uma nota de rodapé, desse horripilante arrepio, desse movimento contrário ao pelo, o que nos faz ver é a carne das coisas. É preciso, no entanto, nos conformarmos a essa evidência. Ao abordar as coisas a contrapelo, é que chegamos a revelar a pele subjacente, a carne por detrás das coisas. Essa é uma obra da Adriana Varejão, uma artista brasileira, de uma série dos Sharks, né? Acho que é da série dos Sharks. E se vocês passarem rapidamente pela imagem, né, pelo conjunto imagético da obra da Adriana, vocês vão perceber que tem uma série delas que trazem esses azulejos, essa azulejaria portuguesa, né, como uma casca, como uma pele da casa, ou como uma pele da história, se nós quisermos pensar assim. Ou ainda aqui muito motivada e querendo pensar numa imagem que possa ser poética, mas também conceitual a partir de Benjamin, esse pelo. O pelo dessa imagem é a azulejaria portuguesa, é a colonização do Brasil, né? Mas por trás desse pelo, né, no contrapelo e nesse movimento que não quer a reluzência e o brilho de uma camada de pelos que segue o seu fluxo natural de uma história, buscamos a carne que está por trás disso. Essa carne sofrida, essa carne da dor, essa carne que construiu e que forjou e que deixou marcas no seu corpo físico, mas também no seu corpo cultural, no corpo da sua história, no corpo da sua ancestralidade, que foi essa barbárie da escravidão negra no Brasil. Então, a carne que está por trás das coisas aqui é essa carne que a Adriana tenta nos mostrar na sua série de paredes, né? Desses azulejos como uma pele que quer esconder essa dor de uma carne que sofreu tanto. A colonialidade, né? Das teses, então, para a gente abrir um pouquinho para discussão teórica, né? E sintam-se à vontade para fazer a interlocução aqui. Benjamin vai nos dizer: articular historicamente passado não significa conhecê-los como ele de fato foi. E a isso a gente já faz todos os links que poderíamos fazer em torno dessa noção de anacronia. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. As profecias, né? Para quem lê o texto, as profecias estão lá. A imagem, ela sempre carrega uma profecia. E carrega uma profecia porque ela pretende já se pretende nesse lançar-se a um anacronismo, né? Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta, no momento do perigo,
ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição do conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois o Messias, e Deus nos defenda desse Bolsonaro, não vem apenas como salvador, ele vem também como vencedor do anticristo, o dom de despertar do passado as centelhas da esperança. Eu leio muito essa esperança como justamente um tanto quanto desta malícia presente nas imagens, né? Que nos convocam a pensar, escarafunchar um passado, escarafunchar os fatos, né? Buscar de um certo modo uma certa origem, esquecendo, né? E não prestando atenção nessa potência, para usar a palavra aqui, audaciosa, de uma profecia que está sendo gestada ali, né? Ou que está sendo e que pode ser pensada como cultivada por aquele ou por aquela que a produz. Essa esperança é um privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Espero que a partir de uma discussão sobre a cultura visual e sobre as narrativas visuais, quem sabe a gente não possa abrir, então, balizas não só na história da arte, mas nos usos dessa história das imagens e da arte nas nossas formas de ensinar, né? Eu sou uma educadora, uma arte educadora por excelência, e toda essa discussão me interessa justamente por isso, pelo meu projeto e pelo projeto que assumo enquanto arte educadora e do meu compromisso com a formação humana. O mesmo ocorre com a imagem do passado, que a história transforma em coisa sua. Essa história, essa vontade de uma história de fatos, né, linear, que se condensa e que é uma espécie de higienização de qualquer trapo, de qualquer resto, né, ou de qualquer detalhe que possa escapar a uma sistematização, ela tem uma vontade de ser sua, né? Nós colocamos um nome, um sobrenome, criamos os compêndios e colocamos nas nossas estantes. E toda vez que eu preciso retomar a história da arte, eu sei onde anda o Jansson, o Gombrich, o Hauser, para falar aqui de alguns desses historiadores enciclopédicos que me acompanharam na minha formação e que eu ainda vejo, né, e que se repetem e que sim têm o seu valor na formação de arte educadores e arte educadoras, bacharéis também em artes visuais, né, que é a minha área de atuação. Mas é preciso também abrir esses livros e buscar essas centelhas, é preciso abrir esses livros e buscar um pouco dessa audácia, é preciso ir naquele detalhe. Acabei de falar para a Mari ali no Zap, né? O Warburg e o Didi Uberman o cita aqui nesse capítulo, ele vai dizer: o bom Deus mora nos detalhes, ainda que nós tenhamos outra leitura mais clichê, né? O passado traz consigo um índice misterioso que o impele à redenção, pois não somos tocados por um sopro de ar que foi respirado antes. Não existem nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram. Quais vozes foram silenciadas na nossa história da arte? Bom, um pouquinho para falar para vocês de onde, como que esse texto cai no meu colo, né? Me interessei muito por uma organização de Aby Warburg, um historiador da arte do século XIX, em que ele propunha, então, uma história da arte sem palavras. Ele tentou, né, a partir de 79 painéis inconclusos, criar o que ele chamou de um Atlas Mnemosine. E ele buscava, com esse atlas, mostrar, a partir de montagens de pranchas, né, cada uma dessas, aqui nós temos a organização de 3, eram numeradas, e essas pranchas, elas traziam a repetição de determinadas temáticas, ou determinadas imagens, ou determinadas narrativas visuais, se nós quisermos pensar mais contemporaneamente. O Warburg, ele queria, então, comprovar uma tese de uma retomada do paganismo no Renascimento, né? E a partir disso, o que ele fazia? Coletava imagens que se repetiam, né? Então, nós temos para cada uma dessas pranchas
as Vênus, né, que é um pouquinho do que a gente vai trabalhar aqui, as representações de São Sebastião, as representações de uma determinada catedral, e ele vai coletar dos mais variados lugares essas imagens, desde os livros de história da arte, dessas enciclopédias, até as coisas mais, as imagens veiculadas na cultura visual daquele momento, né? Então, lógico, hoje nós vivemos um boom da reprodutibilidade técnica das imagens. Nós somos povoados o tempo inteiro, consumimos imagens o tempo inteiro, né? Mas esse é um momento em que a estampa do selo interessava, uma pequena imagem, uma revista interessava, e é nessas posição de um coletor, né, de quem cata da cultura visual, para citar aqui o Fernando Hernandes, que o Warburg, então, monta esses painéis. Então, ele montou dentro da biblioteca Warburg, né, que também era um espaço em que ele organizou os seus livros, os seus 4.000 tantos lá exemplares de livros. Eu não sei se não era mais, tá? Agora eu tô lembrando, acho que eram 4 andares, não lembro quantos livros eram, mas era uma penca de livros. E ele organiza, então, esse espaço, né, que ele chama de Biblioteca Warburg, que hoje em dia é Instituto Warburg, e olha só, né? Ó a conversa aí com o Benjamin. Para muito além dessa pesquisa em torno das imagens, ele organizou a biblioteca dele, os livros não estavam organizados por ordem cronológica, eles não estavam organizados por assuntos ou temáticas muito específicas, a não ser grandes 4 áreas. Eles não estavam organizados em ordem alfabética pelo nome dos autores, não, né? O que ele fazia? Eu acho que o Atlas ou o Gaio Saber Inquieto do Didi Uberman poderia conversar muito bem com a história da beleza do Humberto Eco, então eu crio uma zona de vizinhança. Ele organiza essa biblioteca por uma zona de boa vizinhança, criando relações inusitadas entre esses livros que ele encontrava. Um projeto que me parece que vai bastante ao encontro do Passagens, do Walter Benjamin, né? Fazer essas reuniões, buscar essas relações, criar, na verdade, essas grandes relações. E a partir disso, então, o Didi Uberman vai se interessar pela noção de montagem, né? Muito do interesse dele no Benjamin, buscando essas ressonâncias, né? E essa conversa. E peraí que não consigo enxergar aqui. O Didi Uberman vai dizer, então, que o Warburg inaugura uma iconologia dos intervalos, a arte de dispor as diferenças, o modo como essas imagens vão se recriando e se repropondo na nossa cultura, na cultura do Ocidente, como que elas vão se repetindo ao longo da história, mas também na nossa cultura. E a arte de dispor diferenças também na forma de organização das suas leituras e da sua biblioteca, né, em que ele justamente vê nas diferenças e nesses intervalos que poderiam ter, para além de uma ordem alfabética, ou temática, ou cronológica, enfim, possíveis relações. A história da arte, enquanto uma disciplina acadêmica, era submetida à prova de uma desorientação ordenada. Lá onde existiam fronteiras entre as disciplinas, a biblioteca de Warburg procurava estabelecer vínculos. Então, onde nós vemos separação, né, Warburg inaugurava a criação desses vínculos, dessas relações de boas vizinhanças. Eu não queria citar o famigerado Deleuze aqui, mas eu gosto bastante da tese Diferença e Repetição, porque vai muito nessa seara, né? Warburg era um leitor de Nietzsche, e nessa né, aproximação, o que me parece que fica bastante forte se produz diferença a partir daquilo que se repete. E uma das coisas que um dos comentadores brasileiros de Deleuze que eu gosto, que eu acho muito bonitinho, que é o Luiz Orlandi, ele vai dizer: o sonho de Deleuze era juntar uma coisa com qualquer outra coisa e ver o que acontece no meio. Me parece que a vontade de Warburg era essa também, nessa criativa,
nessa criação e nessa proposição de narrativas a partir de repetições, mas buscando essas diferenciações dentro dos tempos, né? Dentro dos momentos históricos em que essas imagens vão aparecendo. Essa aqui, então, é uma das pranchas do Warburg, né? A prancha 39, acho que é uma das mais famosas e uma das mais comentadas, pelo menos os pesquisadores aqui no Brasil. E ele vai fazer uma leitura dessa alegoria do nascimento da Vênus, né? E das formas como essa Vênus vai se repetindo, como eu disse, no campo da história da arte, mas também na cultura visual que lhe era ali contemporânea. E agora, para a gente seguir a conversa, eu gostaria de pedir para Mariana Silva, que esteve comigo durante esse semestre. Nós tivemos um módulo, né? Estamos trabalhando nas artes visuais na FURG por módulos e por projetos, não com atividade de ensino curricular e disciplinar, tentando buscar algumas soluções, né, para retenção, enfim, tudo isso que vocês acho que também já estão vivendo, né, e dificuldades de acesso, enfim. Então, nós criamos um módulo, né, que era para dar conta das disciplinas de Seminário de História da Arte 1 e 2, que chamou História das Imagens. Nós lemos o Didi, né, toda essa conversa, todas essas imagens, o Warburg, pá, e a ideia do projeto, né, do módulo, era justamente construir pranchas que pudessem criar fios, que pudessem criar narrativas visuais e alinhar um pouquinho essas leituras a partir de uma proposição. A Mari, então, a Mariana Silva, é acadêmica do curso de Artes Visuais, licenciatura, né, está rumando aí para o final, é uma das participantes do nosso módulo. O módulo se pretende agora, enquanto projeto de pesquisa, acho que a gente vai reunir um fôlego aí para fazer isso. E a Mari, então, tem um exercício para mostrar, né, Mari, em torno dessas imagens e dessas Vênus e dessas possibilidades de leituras de Vênus que a gente encontra por aí na nossa cultura visual. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu só vou pedir que, tipo, eu não sei se a minha internet tá muito boa, então se eu começar a travar muito, aí vocês me avisam que eu vou desligar a câmera. Bom, essa é a prancha, né, que eu fiz, uma das pranchas que eu fiz no projeto. E é uma história engraçada, assim, pensar nessa prancha, porque quando eu paro pra pensar nela agora, eu vejo que eu comecei ela em 2019, assim, de uma forma totalmente por acaso. Em 2019 eu fiz um trabalho, e nesse trabalho envolvia essa Madonna, a Madonna do Parmigianino. E aí, a partir daí, assim, deixei o trabalho ali, né? Não pensei mais nele. E durante as aulas a gente tinha que propor uma prancha, né? Montar uma prancha e eu acabei pensando nela, assim, através de diversas coisas, mas a imagem da Madonna me veio, né? E aí eu comecei a pensar sobre essas imagens, essa Madonna que se repete constantemente, né, na história. E aí eu fui construindo essa prancha, né, que assim, ela fala por si só, mas ao mesmo tempo fala outras coisas além, sabe? Eu não sei explicar muito bem, assim, é uma imagem bastante forte, assim, no nosso imaginário, né, coletivo. E aí, uma coisa que eu fiz em 2019 também foi reunir imagens, assim, de amigos. Eu pedi para eles, assim, na época, né, sobre a forma como a posição da Madonna se repetia na nossa própria história, né. Essa aqui é a minha preferida, porque ela se repete duplamente na mesma imagem, assim. Eu adoro a forma como isso parece, sabe? Mas o foco da prancha não é isso. Eu queria falar da forma como essa Madonna
ela se apaga quando a gente fala da mulher negra, sabe? E a forma como a Madonna negra, se houver uma Madonna negra, né, que tem, ela carrega uma história muito mais dolorida, por assim dizer, né? Não é uma história de santificação e nem nada, e bastante forte, assim, porque muitas mulheres negras, elas acabam sendo mães solos, dificuldades econômicas e sociais para criar seus próprios filhos, e isso é historicamente, né? Porque a colonização acabou provocando essa situação. E uma coisa que me vem bastante, assim, é a questão da ama de leite, né? Porque ela deixa de amamentar seus filhos para amamentar os filhos dos brancos, né? E isso acaba, assim, é dolorido, né? Assim, pensar nesse aspecto. E aí eu busquei essas Madonas, assim. Opa, passou aí. Não só negras, né? Mas assim, negras, no caso, africanas, mas de outras nacionalidades também, né? E a forma como essa imagem se repete é uma imagem assim, muito forte no nosso inconsciente, e ela tem esse significado, né? Principalmente para as mulheres. Eu vou passando aqui, tá? E se alguém quiser falar alguma coisa também pode falar, fica à vontade. Aqui, essa da Beyoncé, eu acho que hoje em dia a gente tenta reproduzir essa imagem com muita mais naturalidade e trazer essa questão assim de feminilidade, né, como Madonna, assim, sou mãe e tenho orgulho de ser mãe, o que não é uma coisa ruim, só que não é complicado, porque a partir do momento que você conta essa narrativa, você esquece outras narrativas, né? E ser mãe é muito mais complicado que isso. Essa aqui, essa outra aqui da Beyoncé também, eu fiz uma referência direta à Madonna de Pietà, né? De Pietà. Desculpa, se eu falei errado. E por último, eu trago essa imagem aqui, né, do Tito Scapar, porque no fim, essas Madonas negras, elas acabam, assim, além de toda essa situação, hoje em dia a gente encara uma situação que é essas Madonas perdendo os seus filhos muito antes do tempo, assim, do tempo natural e biológico. A gente viu durante ano passado muitos casos assim de racismo que acabaram em homicídio, e quando o Tito Scapar colocou esse bebê assim no fundo branco, né, que é uma tela, e ele recorta essa tela no formato, né, na imagem que ele quer tirar. Eu acho que ele fala por si só, sabe, sobre essa questão, assim, de mães que diariamente perderam seus filhos. E eu fiquei pensando hoje sobre o caso das crianças do Rio de Janeiro, assim, né? Tem aquele caso das 3 crianças que desapareceram e parece que encontraram, acho que no meio do ano passado, encontraram a ossada deles, ninguém sabe explicar o que aconteceu, né? Tem o caso das crianças que morreram de tiro durante ações policiais e diversos outros casos que a gente não sabe, né? Esses são os que foram divulgados. E aí eu fico pensando bastante nisso, sabe? Quando a gente vê aquela Madonna toda bonita e bela, assim, primeiramente isso não nos atravessa, porque é uma imagem bastante repetitiva, né, na história, na Renascença principalmente, mas eu acho que hoje tem um outro significado e a gente precisa começar a puxar ele, sabe? Eu não sei, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu estou encantada, pode ser isso? Maravilhoso.
Pode, eu acho que pode. Mas acho que pegando um pouquinho do gancho do que a Mari está falando, né, para a gente continuar a conversa aqui, a Mari traz, acho que um pouco dessa carne da história, essa carne das coisas, né, de que o Didi Uberman nos provoca a partir do Benjamin, de pensar como interrogar e como pensar esse campo das imagens, né, e dessas narrativas visuais, que é uma leitura que o Didi Uberman está fazendo, porque nos é contemporâneo, né, dessas narrativas que foram silenciadas e dessas grandes montagens que não dão conta, muitas vezes, dessa história que se quer a contrapelo, né, que quer mostrar justamente essa carne. E carne, para mim, carne tem um peso muito grande, porque é a carne que sente, né? Essa história da arte linear, essa história da arte cronológica, que todos esses caras aqui estão nos convocando a desconstruir, a repensar, é uma história de uma narrativa oficial, de uma grande narrativa, que não cuida desses pormenores, que não escuta essas outras vozes. Ela se quer nesse campo de uma racionalização muito grande, muito forte e muito vertical, se a gente quiser pensar assim. Para começar ao contrapelo, é preciso passar a mão, muito provavelmente, na horizontal. E fazendo esse movimento, não de uma vez só, mas talvez passando aos poucos e tendo muito cuidado com o que vai aparecendo ali. E ao fazer isso, a gente sente. É a carne que sente. Não é tanto a mão que passa, não é tanto o pelo que arrepia, mas é aquela carne que está lá embaixo que é exposta, que é vista de um certo modo, né? Então, quando a Adriana Varejão arranca essa pele da casa, essa pele colonial, o que aparece lá é a dor de uma história, de uma ancestralidade, de uma raça, né? E aí, então, seguindo aqui na conversa, que eu acho que o meu tempo já está mais do que estourado, Mari, mas que coisa mais linda. Eu já conhecia, né, porque a Mari apresentou o trabalho, e eu chamei justamente porque eu tinha certeza de que conversava super bem aqui. Nossa... Opa, peraí que eu tenho que fazer aqui. Daniela, Oi, diga. só antes de passar para, acho que para a próxima, não sei se seria esse o encaminhamento, a reflexão é maravilhosa, e aí, enquanto Mariana falava, né, não sei se vocês conhecem, mas aí vocês podem colocar aí na internet, eu coloquei que ela está disponível, fui olhar enquanto ela falava, é uma obra que está no Museu de Belas Artes da Bahia, que chama Mãe Preta, não sei se vocês conhecem. O Mari, eu acho que é essa que eu estava te falando. Não é que ela está amamentando. Isso, coloca ela aí que vocês vão ver. E assim, ela está em Salvador, ela ocupa um lugar muito interessante. Nossa, eu falar, vou chorar, porque a Mariana foi incrível. Aí, quando minha mãe. Eu nunca tinha pensado nisso. Depois eu vou pedir permissão a Daniela para fazer um trabalho semelhante. Essa conexão com a Adriana Varejão, meu Deus, subiu a minha cabeça, assim. Oba! Eu tô assim, nossa, quero que o dia amanheça para encontrar o professor de estágio. Mas se vocês puderem jogar aí rapidamente, então, ela chama. Vocês vão ver a cena. Olha sobre tela, está em Salvador, chama Mãe Preta. Eu coloquei assim, mulher que amamenta, Museu da Bahia. Mas, enfim, gente, vocês vão ver que ela está segurando essa daí. E o mais brabo é que eu abri aqui a imagem, e a imagem inicial, como abriu na tela do computador, a criança, que é filha dela, não aparecia para mim. Então eu fui rolando assim para cima, né? E fiquei pensando, nossa, que coisa bem forte. E quando eu baixei mais um pouco, gente... Mari, era essa, eu tentava falar, gurias. Essa tela é muito forte, gente. Em todos os meus livros, porque eu sei que tá em um dos meus livros e eu não conseguia saber qual que era. Eu procurei todos. Agora eu tô pensando se não é no modernismo brasileiro que tá. Porque nos meus livros de artistas mulheres, enfim, eu não encontrei. Mas eu lembro também, Samira, que quando eu vi essa reprodução, eu chorei. Porque eu sou mãe, eu sou super militante da amamentação e pai, sofri muito com isso. Mas quando eu vi essa imagem, assim, nossa, ela desmonta. É essa palavra. Exatamente, né? Daniela. Minha mãe, quando foi me visitar em Salvador, que nós fomos a esse museu, que é um museu assim, que diz muito de tudo que Daniela está dizendo aqui, de uma história. O azulejo azul está lá ainda, né? Tem muito do azulejo nesse museu. A minha mãe chorou, ela ficou paralisada. Então, eu acho que é isso que a Mariana traz na conversa toda, mas aí eu quero ouvir vocês.
Ai, agora eu fiquei com vontade de conversar. Não, aqui, ó, voltando rapidão para o livro, só para a gente poder seguir para essa conversa legal, né? Então, assim, na página 132 e 133 ali do Didi, ele vai primeiro nos falar. Desculpem, na 133. A montagem aparece como operação do conhecimento histórico, na medida em que caracteriza também o objeto desse conhecimento. O historiador remonta os restos, porque eles próprios apresentam uma dupla capacidade de desmontar, Samira, a história e montar junto os tempos heterogêneos. Outrora com agora, sobrevivências com sintomas, latências com crises. Não se pode jamais separar o objeto de um conhecimento ou de seu método, ou seja, do seu estilo. E a todo tempo ele nos faz, quando fala que Benjamin diz, não existe mais uma história, eu penso, né, muito próximo de Hans Beldt, quando ele vai dizer, não é que não existe mais a história da arte, o que não existe é a história da arte como uma narrativa oficial, lisa, linear, ela já não dá mais conta do nosso tempo, ela não escuta essas outras vozes, ela não busca pela carne, e nós queremos buscar justamente a carne das coisas. E nesse sentido, então, ele vai falar e vai propor essa montagem, né, como algo que vai se instaurando a partir de uma desmontagem. A montagem, na página 132, supõe a desmontagem, a dissociação prévia do que foi construindo. Que foi construído. Daquilo que, em resumo, ela apenas remonta no duplo sentido da anamnese e da recomposição estrutural. Refundar a história sobre um movimento a contrapelo significava, portanto, apostar num conhecimento pela montagem, tendo feito do não saber a imagem ressurgente, originária, turbilhonante, intermitente, sintomal, o objeto e o momento heurístico da sua própria constituição. Então, a gente tem uma história da arte, ou melhor, aqui não falamos mais de história da arte, mas de uma história das imagens, né, e dos artefatos culturais, que repete imagens, né. E eu fiz esse intervalo entre as apresentações aqui da Vênus. Alguém, por favor, me diz se vocês estão enxergando o que eu estou passando, porque eu não sei se está projetando. Vamos. Sim. Essa apropriação da Vênus na nossa cultura mais contemporânea, né, para não pensar em toda a sua sobrevida e a sua sobrevivência na história da arte ocidental, e de tudo isso que essa imagem de Vênus provoca em nós mulheres e que sempre provocou, né, porque a sobrevivência dessa imagem da Vênus e de todas essas repetições dos gestos, de uma determinada feminilidade que se constrói, que se constitui aí, é a proposição de um ideal de beleza, e de um ideal de beleza feminino, que nos pega puxado e pesado. Onde estão as Madonas negras? Elas não são representadas na nossa história da arte, né? Essas imagens, elas sobrevivem por resgate, elas sobrevivem justamente buscando essa desmontagem de uma narrativa oficial, porque aí sim a gente consegue enxergar, aí sim a gente consegue vislumbrar alguma coisa que está embaixo desse pelo liso. Então, essa imagem da Vênus aqui, uma Turner lá em cima, essa caixinha que vocês estão vendo aqui com o coisinho do bordado é um tipo faça você mesma, né? Então, vejam, todas nós agora podemos bordar a nossa própria Vênus, o nosso próprio nascimento da Vênus, né? Uma campanha da escola, eu não preciso de permissão para me sentir maravilhosa? Aqui, para me sentir maravilhosa. Mas olha só que tipo de imagem ela veicula de uma Vênus. E essas outras duas imagens aqui são duas representações de Iemanjá. Eu estava procurando uma Iemanjá, eu queria comprar uma imagem de Iemanjá para mim. Comecei a procurar, e não encontrava nenhuma Iemanjá negra. Todas as Iemanjás que eu encontrava para vender, elas eram brancas. E aí eu comecei a olhar para essa Iemanjá e comecei a enxergar alguns esquemas de representação que lembravam muito a Vênus. Como, por exemplo, essa que tem o 31 centímetros, que eu tirei do elo, então dizia lá qual era o tamanho da imagem para poder comprar. Ela vai fazer essa reprodução do drapeado
na perna aqui, e esse esquema da perninha para frente, né, da Vênus. Então, vejam como ela sobrevive, o próprio cabelo, e sem falar que se trata de uma imagem, né, da imagem de uma deusa, né, ou de uma orixá cultuada pelas religiões afro-brasileiras, né, que é branca e que segue um esquema europeu lá, enfim. E essa outra que é uma imagem, essa imagem branca aqui, né, de porcelana, com esse azul, que é um azul que me lembra muito esse azul dos azulejos portugueses também, e que eu fico me perguntando, todas essas flores, esse esquema também, os cabelos, um corpo, né, que também vai se aproximar muito dessa Vênus. Bom, como juntar Lé com Cré e fazer alguma coisa brotar no meio, tipo grama? Pensar como que essas imagens que se reproduzem, que não são problematizadas, mas que hoje em dia são um pouco mais problematizadas, ou que fazem parte de uma história linear da arte, né, ou de uma história das imagens das mulheres, tem a ver com uma campanha de uma lavadora, Lave Seca, né, Eco Bubble, 8,5 Samsung, Semana da Mulher, não é de ninguém mais, ninguém menos, Semana da Mulher. Tenha mais tempo livre, ofertas especiais, né? Porque afinal de contas, tudo que a gente quer é poder ter um tempinho a mais para fazer as nossas coisinhas. Isso está diretamente ligado a uma imagem de Vênus. Quem são as Vênus da nossa sociedade? Como sobrevive a imagem da Vênus para muito além de um imperativo visual, mas como um imperativo ético e estético do que é ser mulher e não ser uma mulher, Ana, monstruosa na nossa sociedade, porque a Ana estuda um pouco essas questões das monstruosidades e do campo da subjetividade. Quando uma mulher se torna monstruosa, é algo que a Ana, né, Ana Luísa, que está aqui conosco, me fez pensar muito a partir do projeto de estágio dela. Essas Vênus, elas povoam essa história linear das artes, da história da arte europeia, né? Ou com seu fundamento eurocêntrico. Lá estamos nós, Vênus, as deusas do amor. Mas será que toda mulher precisa estar pelada, nua, para entrar no Met Museum ou qualquer outro museu? Guerrilla Girls, né, esse coletivo de arte que vai nos fazer essa interrogação lá nos idos 1980, e fazem essa intervenção na frente do Met Museum, né, com um outdoor denunciando que menos de 5% das mulheres da arte moderna, da seção de arte moderna do Met Museum eram mulheres, mas que 85% dos nus que estavam lá eram nus femininos. Precisamos estar nuas para entrar nos compêndios da história da arte? É só representadas e não a partir da nossa representatividade que estamos no campo da história da arte? E as Vênus, elas seguem se reatualizando. Eu lembrei de Frozen, Daniela. Também. Fala, Frozen. Eu lembrei de Frozen porque Frozen e a sensualidade mesmo, o pezinho para frente, quando ela vira mulher, né, a liberdade dela tá ligada à sensualidade. E o esquema de cores também, o drapeado, isso é uma coisa que o Warburg vai falar também, e que toda a antropologia visual, né, a galera das artes aí sabe, vai fazer essa leitura também. Esses esquemas de cores e de gestos, eles vão nos reatualizando e vão fazendo esses esquemas enquanto imagens, né, enquanto visualidades, muito menos como imagens, mas muito mais como visualidades, sobreviver. Todo mundo tem um lado devassa, a Elsa e a Sandy também, né? E eu lembro que, não sei se vocês lembram da icônica polêmica da Sandy, né? A partir dos seus relatos lá, de suas aventuras sexuais. E aí a Devassa, né? Eu imagino que tenha se apropriado muito bem disso para fazer a sua campanha publicitária. Então vejam que nem a Sandy escapou. Agora parece que tem uma polêmica com a Angélica também, o Luciano Huck, não sei o que aconteceu. Bárbara Kruger não é estúpida o suficiente. Opa!
É um mundo de homens, e essa conversa com aquela pergunta e com aquela provocação que Guerrilla Girls nos fazem. Margot Homer, né? O aparato reprodutor da mulher, então é uma porta vermelha com uma fenda no meio. Essa planta que cresce, que acho que é uma espécie de cactus que tem uma forma falocêntrica, a porta ela tem um duplo sentido. Além de ser uma porta que permite a entrada, ela tem esse vão, né? Ela é vermelha, ela não é de outra cor. E ali listados estão todos os órgãos que fazem parte, não dá para ver muito bem porque a imagem não está bastante nítida, todos os órgãos que compõem esse aparelho reprodutor feminino. Margot Homer, é uma das mulheres que integra uma exposição que aconteceu, né, itinerante, que aconteceu aqui na América Latina, que chamou Mulheres Radicais, né, e que organizou, então, obras de mulheres latino-americanas a partir da década de 60, agora não sei se a partir da década de 60. Marie Guillemine Bissot, para não dizer que não houve mulheres na história da arte, pensando na Linda Nochlin, né? Retrato de uma Negra, de 1800. Marta Maria Pérez, série para conceber. Forte, puxada e que dialoga com essas questões que a Mari nos traz sobre a maternidade compulsória, né? E sobre todo esse discurso de sermos uma deusa do amor irrestrito, de um amor que nasce a partir do momento em que o filho nasce, e de todo o soterramento e o silenciamento que essa maternidade pode nos trazer também, né? Rosângela Paulino, que vai nos falar justamente dessa... Acho que eu escrevi errado, mas justamente desse silenciamento, né, das mulheres negras, dessa condição de ser mulher e ser mulher negra numa sociedade brasileira, patriarcal, ainda com fortes resquícios do colonialismo, né, que cala, que cega, né, então ela trabalha nessa série de bastidores, as impressões, faz a transferência desses retratos de mulheres negras para os bastidores e borda, costura, sutura, esses lugares que estariam relacionados no corpo com a fala, com a escuta, por vezes, na própria garganta, já emudecendo desde antes, né, da voz sair. Uma montagem, Márcia X, Márcia X, Pancake, em que ela faz essa performance que se derrama uma lata de leite condensado e depois ela coloca confeitos por cima, né? Como se fosse um doce, como algo a ser apetecido. As famigeradas propagandas ali da década de 50 mantenha ela no lugar dela, né, o lugar que ela pertence. O sapato é um objeto de desejo, mas a mulher também está ali no chão, deitada, né? Embaixo, uma propaganda da Blender, essa mulher fatiada, de um corpo completamente extirpado. A cor do nosso batom também nos diz se somos santas, boa moça ou puta. Uma imagem retirada das redes em que alguém coloca uma toalha pelo lado de fora, SOS, apartamento 203. Uma imagem que reforça que nós abrimos as pernas para uma proposta, né? Quem sabe, quem de nós não quer ser salva pelo casamento? Algumas escaparam. A pergunta, sem graça nenhuma, mas num tom de brincadeira, se é sempre ilegal matar uma mulher, sobrevém. E então Hasbelt nos pergunta justamente sobre o fim da história da arte. Dado essa diversidade de métodos, de procedimentos, de visualidades que a arte contemporânea nos impõe, né, e que já vem sendo trazida já desde lá as vanguardas artísticas,
cubismo, expressionismo, né? Toda essa destituição do belo que a virada do século XX nos mostrou no campo da história das artes e dessas visualidades que passam, então, a circular e se constituir, e da própria reprodutibilidade técnica da imagem, né? Como o Benjamin vai nos convocar a pensar. Hans Belting pergunta: essa disciplina sobrevive mesmo se ela perdeu sua vitalidade e procura um sentido na sua própria atividade? As fronteiras entre arte, cultura e as pessoas que a produzem são novamente questionadas. Será que deveria existir uma diferença, ou a quem serve uma diferença entre alta cultura e baixa cultura, assim chamadas? Essa hierarquização entre algo que se adjetivou enquanto cultura, enquanto arte, né? A arte é, doravante, entendida como um sistema, entre outros, de compreensão e de reprodução simbólica do mundo. Vencer a fronteira entre a arte e o seu pano de fundo social e cultural requer instrumentos diferentes e objetivos de interpretações diversos. É sobre a materialidade desses fatos e dessas imagens que sobrevivem que eu penso que Benjamin está nos chamando ali quando fala do historiador como um trapeiro da história, né? Quais são os trapos da história da arte? Quais são as imagens que são silenciadas, né? Qual é a carne que sofre com essa história da arte de uma grande narrativa? Somente uma atitude de experimentação pode deixar entrever novas respostas. Por que, então, para concluir, precisamos abrir balizas, fendas e criar turbilhões, como o próprio Benjamin vai nos falar e está citado aqui no nosso texto, na nossa cultura visual, no nosso campo de visualidades, né? Lembrando sempre que as imagens são discursos e que esses discursos nos produzem. Eles produzem os modos como nós vemos umas às outras, os modos como nós vivemos, como nos comportamos, né? E como estabelecemos os nossos afetos. Por que precisamos abrir balizas, fendas e criar turbilhões na nossa cultura visual? Porque é sobre a carne que há nas imagens. E eu termino aqui, então, com essa imagem, né, que é muito mais um posicionamento político do que qualquer definição que imagem possa ter. Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle não considerou a carne. Ou pensou que a carne mais barata do mercado era a carne negra. E eu espero que a gente tenha um pouco de ânimo para seguir aqui a nossa conversa. O texto está aí, tenho certeza que vocês fizeram várias marcas, né? Espero que essas marcas tenham sido para além do capítulo, que elas tenham sido marcas em vocês e que essas provocações que a Mari e eu trouxemos tenham ardido um pouco, mas ardido só o tanto que é necessário. Gente, pode começar aí, tá? Que orgulho! Porque faz alguns anos que eu não escuto a Dani falar, e eu aprendi muito com ela no meu tempo de pós-graduanda, né? Que foi onde a gente se conheceu no mestrado e no doutorado em educação. E é uma referência para mim quando tento pensar nas relações, né? Por eu trabalhar num curso de linguagens, quando eu tento pensar nas relações com os alunos, eu sempre tento lembrar do modo como ela se posiciona, né? Amei ouvir. E prometo que não vou ficar fazendo aqui, como dizia Bourdieu, né? Clube de admiração mútua, mas é que não são relações acadêmicas. Mas então, acho que as meninas da arte devem estar aqui que nem um pinto no lixo, né? E a Márcia também, que estuda a imagem. Eu posso iniciar aqui levantando alguns pontos, mas depois, em seguida, já passo a bola, né? Quando a Dani perguntou no início, né, do que é feito uma imagem, eu fiquei pensando na nossa conversa do nosso último encontro, né, quando a gente pegou o texto para ler, ou melhor, o texto para discutir, né, e aí a gente estava falando de como que
toda a nossa leitura sobre as teses e conceitos de história foi de falar de uma sobreposição de agoras, né? E aí a gente falou como que a imagem é isso, e ela é isso de uma maneira muito para nós, assim, que a gente não lida, para mim, por exemplo, que não lido muito com análise de imagens, né? Como isso é colocado para a gente de uma maneira muito menos hierárquica, como isso aparece no discurso verbal, né? Onde a gente tem uma estrutura sintática canônica, né? E onde parece que a gente é mais levado a ler primeiro uma coisa do que outra, né? A ter contato primeiro uma coisa que outra, e que é algo que a imagem ela brinca muito mais com a gente com isso, né? Então, quando tu falou... E aí tem, né? Tem todos os... toda a parte que vocês estudam que eu não conheço nada disso, né? Mas que, para quem não é iniciado... a gente costuma se sentir, às vezes, mais enganado, mas enganado de um jeito interessante, né? Do uso do termo aqui. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Como que pensar a história através das imagens, que é uma proposta benjaminiana, né? É isso, né? É a gente deixar pensar esses agoras, né? Numa das teses ele diz que nada do que aconteceu no passado pode ser dado como perdido para a história, né? Nada do que um dia aconteceu pode ser dado como perdido, né? E a conversa de vocês aqui com a gente, né? Essa exposição muito interessante, muito boa que vocês fizeram, recoloca a gente nisso, né? Nessa ideia de pensar o que fica perdido aí, né? Numa sobreposição que ela é bastante eurocêntrica, que ela é pautada pelo mercado, né? Que ela é pautada por um discurso que hierarquicamente esmaga, né? E aí, também eu adoro do Didi Huberman, eu estava falando com o pessoal também no último encontro, a sobrevivência dos vagalumes, né? E aí a gente fica falando sobre como que o conceito de experiência em Benjamin é muito isso da sobrevivência, né? Sobrevive alguma coisa ali, porque ele fala sempre que está em vias de extinção, né? E não que tá perdido, então parece que alguma coisa ali ainda está piscando, né? Como um vagalume. Mas fiquei pensando aqui também como vocês tornaram essa ideia de sobrevivência ainda mais evidente, né? Parece que passaram um marca-texto aqui na ideia de sobrevivência, né? Porque até mesmo quando a gente diz, não, vamos pensar nesses rasgos, vamos pensar o que está aqui sendo subversivo, né? E aí, como a gente está falando, se a gente pegar a ideia de imagem dialética, e na dialética não há como a gente não conservar elementos de teses e de antítese, né? Mesmo desse discurso oficial, desse discurso legitimado já, a gente vai ver a sobrevivência disso, né, ali, né? Porque a gente está aqui, e por isso que é tão legal, tão interessante quando a gente está falando de ser antirracista, de forjar, né, um anticapitalismo, né, e de ser feminista, porque é reconhecer que a gente está aqui toda amarrada, né? A gente está amarrada em tudo que é lado. Então, a gente é feita disso, né? Então, as partes que a gente escapa é um tantinho, né? Então, até mesmo quando a gente vê ali uma obra ou uma imagem subvertendo alguma coisa, tá ali todos os rastros, né? Todos os restos daquilo ali que é a história legítima, né? Então, se há sobrevivência para nós, né, enquanto luta, né, tem alguma coisa aqui piscando que a gente pode rever, há também a sobrevivência do discurso oficial, da história oficial, né? Porque, de fato, a gente está falando de crítica, né, de dialética, então tem ali uma teses ou antíteses, né, que perduram, né? Então, só para a gente iniciar também, queria colocar esses pontos que vocês fizeram a gente pensar aí na roda. A sobrevivência aqui, quando eu trago, ela é muito pautada muito mais pelo Warburg, né? Quando ele vai falar dessas imagens sobreviventes. E ele é um cara, ele foi, né? Ele não é mais. A não ser que eu sempre brinco que ele meio que me assombra, assim, eu espero que ele me assombre um pouco. Mas, tirando a mesa kardecista aqui da conversa, essa imagem sobrevivente é muito mais no sentido dessa repetição de uma iconologia, né? Ele é um cara da iconologia, ele está preocupado com esses símbolos, né, com esses significados que vão sobrevivendo em torno das imagens. Então, essa noção de sobrevivência
E acho que está aí também, talvez, a leitura da malícia da imagem, né, Pri? Justamente nisso, assim, no que sobrevive, no que faz sobreviver, na necessidade de criar esses rasgos, como tu fala, mas também perceber e olhar para essas sobrevivências que são necessárias, né? Porque justamente como tu fala, é de Benjamin aqui que a gente está falando, né? E dessa imagem dialética, então, da contradição necessária e dessa dialética que é movimento, né? Então a sobreposição do agora é justamente para nos colocar em movimento, né? Nesse exercício. Na página 121 aqui, eu acho que corresponde à mesma paginação do que eu mandei para vocês, né? Acho que era, né, Mari? Do livro que a gente leu no PDF na disciplina, acho que era, né? Ele fala, o fato de uma coisa ser passada não significa apenas que ela está longe de nós no tempo. Ela permanece distante, certamente, mas seu próprio distanciamento pode aproximar-se de nós. Trata-se, segundo Benjamin, do fenômeno eurático por excelência. E aí eu fiz tá um fantasma não redimido, enfim, um espectro. Mas eu fiz a circulação ali no eurático, porque sempre quando eu leio essa noção da aura, né, e da forma como ela vai aparecendo para mim, é de uma espécie de cultivo da distância, mas de uma distância que é positiva, né? De uma distância que é aquela ser percorrida, de um exercício que precisa ser feito, porque esse exercício ele precisa ser feito, né? No momento em que ele não é feito, tá dado, é só o consumo, né? É a imagem enquanto mercadoria. E talvez seja a minha inspiração mais Foucaultiana aqui falando, mas essa leitura de que há uma distância que precisa ser percorrida, e essa distância é a distância de um exercício que é um exercício de si, para além de qualquer coisa. Eu não conseguiria não pensar dessa forma. E se colocar nessa posição, porque é muito mais uma postura, uma atitude frente à história da arte. Então, quando o Hans Belting vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar não só rever os conteúdos, mas rever a forma, falar em conteúdo e forma é um problema. Não só os conteúdos, não só os discursos e as narrativas que estão sendo abordadas ali, mas de uma certa forma pensar que essas vozes demandam um método, demandam modos de aproximação. E esse modo de aproximação, ele vai se constituindo justamente nesse caminhar, né, a partir desse distanciamento. Se tu tem ali a faca e o queijo na mão, é só comer, né? Agora, cadê de tirar o leite da vaca, de fazer... Você lembra que a gente tinha um professor que perguntou uma vez para a gente na aula, na estante de vocês os livros não caminham? Porque os livros caminham. E eu achei ótima, né, a comparação, né? Justamente, acho que talvez ele tenha dito isso quando a gente estava entrando em numa conversa um pouco lá, meio as palavras e as coisas, né? Mas eu lembro disso ter ficado marcado para mim. E aí, gente? Vou passar a palavra mediadora. Então, eu gostaria de ouvir o professor Márcio, Vanessa, Márcia. Ai, Vanessa, obrigada pela correção. Eu misturei a Rosângela Renault com a Rosana Paulino. Aí na minha fala eu olhei assim, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Ainda bem que a Vanessa colocou aqui no chat. Muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês devem. Oi. Oi, boa noite. Parabéns, Daniela, pela apresentação. Mariana também, né? Muito bom, muito bom. Eu fiquei assim com um nó aqui na minha cabeça, né? Pensando porque eu estudo Benjamin há muito tempo, né? Então eu fiquei com um nó na cabeça sobre o Benjamin, né? Porque é um lado do Benjamin que eu ainda sou calouro, né? De estudar o tema da imagem, né? É tão forte para ele em vários textos, em vários textos e vários contextos, né? Mas eu fiquei pensando uma aqui, né? Para o Benjamin, a filosofia é a apresentação, né? E você, o que é numa apresentação, o que você faz se não apresentar uma imagem, né? Então, isso é interessante. Fazer filosofia, de certa forma, é mostrar imagens, né? Literalmente mostrar, né? Mostrar alguma coisa, né? Apresentar alguma coisa, né?
E aí a gente pode levar isso para outras áreas, né? História, arte, educação, também é algum tipo de apresentação de imagens, né? De apresentação de imagens. E para o Benjamin, o Huberman, Didi Huberman, destaca muito isso, né? Como é indispensável a figura do sujeito que vai montar essa imagem, né? Que vai fazer a apresentação, né? Então eu preciso do colecionador, né, a ordem que ele vai colocar a coleção para apresentar, o Brecht, né, que é na peça de teatro, como que ele vai organizar o enredo, a exposição, né, no teatro, o fotógrafo, né, a seleção que ele vai fazer das suas imagens, e assim vai, né, o historiador, os fatos que ele vai pensar e destacar, então sempre vai ter esse papel dessa figura, ao meu ver, uma figura de mediador, né, da imagem pura para quem está vendo a imagem, né? A mão, né? A mão da Exatamente. montagem. Ele até usa essa expressão, né, essa metáfora do bisturi do médico, né, que faz os cortes, né, vai apresentar, né, algo cortado ali, né, bastante forte isso. Mas o que me deu um nó na cabeça é que o Benjamin fala muito também da reprodutibilidade técnica, né, as imagens, e agora potencializada de forma digital, né, e elas navegam, literalmente navegam, né, na internet, né, ficam navegando, as imagens se reproduzem, né, numa velocidade incessante, né. O que me deu um nó é que para o Benjamin há algum potencial crítico nessas imagens, reproduzidas, né, mas onde que estaria o mediador nessas imagens reproduzidas? Eu fiquei nesse que aqui, não sei se é muito mais uma dúvida de interpretação de texto do que uma pergunta, mas gostei muito da apresentação, literalmente uma apresentação de vocês, que vocês nos mostraram. Era isso, um comentário apenas, e eu fiquei lembrando, não sei se passou aí por vocês, trabalho da Mariana, né? Falando em Vênus, é famosa a história da Vênus Hotentote, né? Que virou filme, até acho que é a Vênus Negra, que a história é uma das grandes barbáries, né, do século XIX, né, os europeus levam uma mulher negra da África que tinha uma deformação física, né, levam ela para uma exposição, acho que num zoológico, num museu, né, viva, né, então a Vênus Hotentote, vocês encontram imagens dela, tem uma deformidade física, né, e levam ela para a exposição. E a ideia de usar, né, a palavra Vênus, né, a Vênus da África é essa, né, como se fosse mais ou menos aquilo que o Hitler fez, né, da arte degenerada, né, então, se vier uma Vênus da África, a Vênus da África vai ser essa, né, deformada, né, então, uma terrível barbárie aí, né, um fato bárbaro, né, do colonialismo europeu também. É isso, gente. Eu acho que mais confundido que fiz alguma pergunta ou uma observação, né? Como conciliar, então, essa montagem de uma imagem que tem um potencial crítico, a contrapelo, né? Rasgando a carne, aí, né? Às vezes, com as imagens da indústria cultural, as imagens cada vez mais reprodutíveis, né? É isso. E parabéns. Obrigada, Márcia. Eu não sei se eu vou responder. Mari, só no teu último gancho da Vênus, legal, obrigada pela referência, não conheço, mas lembrei do trabalho da Rosana, da própria Rosana Paulino, O Amor pela Ciência, Mari, em que ela vai montar esses livros, né, suturados de imagens de mulheres negras, e vai trabalhar com essa imagem da mulher negra como justamente esse objeto de estudo, como tu fala, né? Eu sempre lembro do Django Livre, falo, né, para a gente trazer essas imagens que circulam pela cultura visual, quando o Leonardo DiCaprio abre aquela caixa e pega aquele crânio, né, e vai tentando mostrar como que o crânio de uma pessoa negra tem um determinado lugar, a subserviência maior e não sei o quê. E a Rosana Paulino
Paulino vai fazer uma crítica muito grande nesse trabalho, o amor pela ciência, né, trabalhando com essas imagens de mulheres negras. Mas legal, obrigada pela referência, Márcio. E eu acho que isso que tu pergunta sobre a montagem, para mim, assim, fica bastante evidente quando a gente traz a propaganda da máquina de lavar e coloca ao lado de uma imagem de uma Vênus, né? Ou de uma Vênus reatualizada. Lembrei da Gabriele Pugliese nesses dias, que no Instagram, não sei se é de agora isso, tá? Mas que ela colocava que, coisa boa, melhor da vida, era uma coisa assim. Acordar de manhã cedo, meditar, alongar, fazer a minha yoga, ir para massagem, drenagem linfática, não sei o que, era uma coisa assim que falava no Instagram. E aí uma outra mulher falando justamente sobre como essa imagem, essa visualidade, né, ou seja, isso que tu fala da apresentação, né, mas que a gente pode pensar a partir dos estudos visuais, da antropologia visual e da própria cultura visual, como uma visualidade, no sentido de que a Gabi Pugliese é tudo que eu, Daniela, não sou. Eu não levanto de manhã e medito e não sei o quê, eu já acordo com uma criança pulando em cima de mim e apavorada, porque, né, enfim, vou comer o que tiver e não vou tomar o suco detox e não sei o quê, porque a minha vida não é essa. E eu ainda sou uma mulher branca, privilegiada, servidora pública, né, que gosta de todos os meus privilégios, e a mãe que acorda às 5 horas da manhã e que tem que deixar as crianças, o mais velho cuidando do mais novo, enfim, né, toda uma vida que passa por aí e que não é problematizada. Quando a gente coloca a imagem dessas Vênus e dessas mulheres, que pode ser desde o nascimento da Vênus, que vai nos constituindo uma imagem que sobrevive, né, do que é ser mulher na nossa sociedade, na sociedade ocidental, e que ela vai se atualizar, por exemplo, numa postagem da Pugliese, tudo isso colocado ao lado de Semana da Mulher, máquina lave seca, né? O que esses discursos fazem? O que esses discursos constituem enquanto mulher? Que visualidade eles apresentam? Que imagem eles criam? Qual é o nosso lugar de montagem? Eu, enquanto arte educadora, é justamente botar uma coisa do lado da outra e fazer isso. Será que essas imagens não falam por si só? Será que elas não conversam? Beleza, se elas não estão fazendo sentido para vocês, cabe aqui provocar a conversa, cabe aqui provocar um sentido, inspirar um sentido, né? E essa noção de montagem, ela na história da arte... Opa, perdão, na história não, me traindo aqui. Na arte contemporânea, ela está muito forte na história da arte contemporânea como história das exposições, porque as curadorias da arte contemporânea, elas são justamente isso, essas montagens, né? Então, quando eu seleciono a Rosana Paulino ao lado da Adriana Varejão, ou enfim, né? Eu tô criando uma conversa, eu tô criando uma relação, eu tô criando uma proposta narrativa ali, né? De um certo modo. Não sei se eu te respondi, não sei se eu criei, se eu piorei o nó. Nem sei se era para responder também. Desculpe, mais um comentário. Você fiquei pensando assim nas imagens do mundo digital, né, amplamente reprodutíveis, reproduzidas, né? Fiquei imaginando uma outra frase do Benjamin que ele fala, eu não lembro agora se é na história da fotografia, que ele fala da necessidade da legenda, né? Que o historiador é aquele que bota legenda nos fatos históricos, nas imagens, né? Daí fiquei juntando as pecinhas aqui, talvez complicando mais o nó, pensando nos memes, né? Os memes seriam... Nossa. Quando bem pensadas, são formas de montagem crítica também de imagens da mídia, imagem da indústria cultural, né? E pode oferecer algum tipo de potencial crítico interessante, né? Ou o inverso, né? Desfazer também, né? Fazer o mal, né? A gente até brincava, porque como a gente trabalhou muito com essa noção de sobrevivência que vinha do Warburg, que tem essa coisa da repetição, né? E de uma cultura da reprodução de uma cultura também que vai
se fortificando muito nessas. Quem não tem um quadro da Santa Ceia ou não viu em casa o calendário da avó com a Santa Ceia, né? A Mona Lisa, eu pergunto para minha mãe, quem é tem a Mona Lisa? Minha mãe sabe quem é a Mona Lisa, quer dizer, ela já viu a Mona Lisa várias vezes se repetindo. Ah, é a Santa, é mãe de Deus. A Mona Lisa é a mãe de Deus, porque ela tá identificada com essa Madonna, né? Então, é engraçado. E os memes, eles vão, de um certo modo, tirando sarro dessa cultura, mas, ao mesmo tempo, vai fazendo sobreviver também. E aí também é o legal, porque isso, perfeito, assim, né? Porque é uma imagem que tá na lisura do pelo, mas também pode ser uma imagem que dá uma sopradinha ali, né? Bota uma pulguinha Sim. lá e faz a gente coçar. Muito legal. Os memes foram matéria do nosso trabalho no semestre da História das Legal. Imagens. Sério, olha só. Legal. Professora Obrigado. Daniela, obrigada, professor Márcio. Só assim, um adendo aí. Quando eu trabalho muito pouco com os alunos, eu inicio o semestre com essa patos forma, né, do Aby Warburg. Aí eu coloco a Vênus, que é esse estudo dele, e eu não sei se vocês conhecem, tem uma propaganda da Dove, é a propaganda mais famosa da Dove. Então, se vocês quiserem ver depois, acho que é uma propaganda tão pequenininha, mas ela dá conta de dizer tudo que aparece um homem e aí vai aquele Vênus. E aí, uma vez eu assisti mesmo, né, uma professora falando disso tudo, mas tem muito a ver realmente com tudo que vocês estão trazendo aqui. Eu acho que isso vai muito para a escola, né? Nós somos professores, formadores de professores. Então, pensar, o que eu acho muito rico no Aby Warburg é exatamente, né, eu até escrevi aqui isso quando eu começo, essas similaridades e repetições. É a vida presente na arte, a arte presente na vida. Né? Era a fala da Mariana, que é dialético. Será que veio a pintura antes e por isso a gente faz os gestos da Madonna em todas as fotos, segurando o bebê? Ou é porque a gente segura o bebê que a gente fez isso, né? Então, o Warburg, quando ele vai estudar a Botticelli, ele vai atrás dos detalhes, de onde vem cada detalhe, e o quanto essa Vênus de Botticelli está em tudo da mulher nesse cabelo esvoaçante. Gente, a gente não pode estar num lugar que só é sexy quando o cabelo é esvoaçante. Então, depois isso veio antes ou veio depois, né? Então, eu fiquei pensando nessa discussão. E aí, depois vocês assistam, gente, essa propaganda. É só escrever assim, a propaganda mais famosa da Dove, que vocês vão ver simplesmente essa eu gostei da fala da Daniela, né? Eu nunca tinha usado. Essa sobrevivência. Como sobrevive. Eu não quero falar muito. Alguém mais, gente, por favor? Gente, se vocês não falarem, eu continuo, porque eu amei. Ai, que bom, Samir. Vanessa, Márcia, Angélica. Eu fiquei muito nas provocações desse desmontar, remontar, que a Daniela falou, a Mariana também comentou. E além dessas provocações, também fiquei pensando nas redes sociais e nas fake news, né? Porque, às vezes, essa mulher que colocou lá, fazendo yoga, né? Talvez usou um vídeo anterior que nem é daquele dia, porque aquele dia ela também teve que fazer outras coisas que não foi aquilo. Não sei, porque eu conheço algumas pessoas que fazem postagens que gravam, deixam guardadinhas na galeria e depois posta como se fosse em tempo real, né? Então, como você traz aí, né, a malícia da imagem, né? É uma imagem que é real, é realmente o que está dizendo naquele momento, mas eu pensei, como Samira falou, né? Foram muitas provocações, eu adorei todas as falas, tanto da Daniela, já até coloquei, né, no chat, agradecendo, vocês foram incríveis, Mariana, Daniela, e também os colegas que já contribuíram. Então, assim, tem muita coisa para pensar, e nessa questão provocativa de montar e desmontar, fiquei pensando também como as imagens são montadas, desmontadas, os memes, né, que o Márcio comentou,
então, refeita, que a gente começou a chamar nas aulas de arte como releitura, né? E aí foram tendo outros nomes, reelaboração, recriação, e que também tem a ver com esse desmontar e remontar, desembaraçar, e que, aí entrando no campo das leituras de imagens, cabe a nós, né, professores de arte, provocar essa leitura a contrapelo, esse outro olhar decolonial que vocês trouxeram muito bem, né, que é o que a gente precisa mesmo pensar nesses discursos, nessa narrativa nas salas de aula, né, com os nossos estudantes. E agradecer, né? Muito obrigada, gente. Vocês foram incríveis, eu amei a apresentação. Márcia abriu a câmera. Oi, pessoal. Então, primeiro mostra que ela vai agradecer. falar. Eu quero agradecer a Daniela, a Mariana, como a Angélica disse, por todas as provocações, né, que nos trouxeram. Cada vez mais, desde que eu entrei, né, nesse grupo, eu não olho eu não leio nada, eu não olho. A cada encontro eu vou olhando e para as imagens também agora, e para os textos, sempre com mais desconfiança, tentando ler as entrelinhas, né? Porque os encontros têm sido bastante provocativos. E, assim, trazendo, né? Eu estou iniciando, eu estou na qualificação 1, então eu estou ainda iniciando um trabalho com fotografias, com imagens fotográficas, tentando pensar a relação escola-comunidade. E aí eu fiquei pensando nessa fotografia, né, e tentando estabelecer esse diálogo com Benjamin também, a partir do que você fala, como fazer uma leitura a contrapelo, né, da história. Eu sou do âmbito da história, estou trabalhando com história e memória, e chegar à carne, né, daqueles sujeitos que ali estão, né? E esse desafio, como chegar à carne, como de fato ir na contramão dessa tendência de uma história progressista e linear, de escovar, né, os pelos e de alinhar os pelos e chegar à carne, pensar naquela fotografia, no que ela nos diz, mas também no que ela esconde, né? Quais as condições reais, onde ela foi produzida. E eu fiquei pensando, né, nas repetições, por exemplo, no levantamento inicial que eu fiz das escolas que eu estou trabalhando, em todas elas, uma imagem recorrente são as imagens do desfile cívico. Todas as escolas têm essa imagem. Então, é o que você traz da repetição. Então, eu só tenho a agradecer, assim, porque contribuiu muito para esse pensar a fotografia, né? Esse olhar para a fotografia como um documento histórico, né? E eu também tenho tentado pensar não a fotografia como fonte, mas como documento, né? Eu tenho pensado também que a fonte e como as leituras vão provocando a gente, né? Eu li, acho que foi no Peter Burke, que como a ideia de fonte ela é problemática, porque fonte dá a ideia de que a fotografia, no caso da imagem fotográfica, como algo inesgotável da verdade, da pureza. Então, se a gente está trabalhando numa perspectiva mais a contrapelo, a fotografia é indício, né? Ela é documento, ela não é fonte. Então, todo esse cuidado também e que você traz para a gente. Muito obrigada. Memória não é fato, memória é movimento, é exercício, né? Eu fiquei curiosa para saber do teu trabalho, assim, com a comunidade. Eu li recentemente um artigo, eu trabalhei numa universidade no Tocantins, um curso de educação do campo com habilitação em artes, e esse trabalho com a comunidade, assim, de resgate da cultura, da comunidade da cidade em que eu estava lotada, era bastante difícil. E recentemente eu li um artigo, assim, que de uma certa forma, acho que criou essa imagem, Márcia, assim, parece que, sabe, eu consegui captar alguma coisa. Era um artigo que os autores trabalhavam, pesquisadores de Arraias, que é a cidade no Tocantins, que eu trabalhava, e lá a cidade, ela começou como um quilombo, ela começou com negros aquilombados. E aí, a partir disso, veio
o ciclo do ouro, né, e do garimpo, e esses negros que eram, né, que tinham fugido e que haviam se aquilombado lá, foram reescravizados, e toda uma história, assim, bastante puxada aconteceu. E eles, então, os autores do artigo, que agora, peço perdão, mas eu posso resgatar aqui se vocês tiverem interesse, eles vão fazer uma espécie de narradores de Javé. A pessoa simplista é braba, né? Mas eles vão, de uma certa forma, buscar essa história da cidade a partir dos relatos dos moradores, das moradoras. E tem uma coisa que não se fala sobre isso, e as imagens não circulam, e não se quer que no museu essas imagens não estão presentes, no Museu de Arraias. Algumas pessoas, assim, mais ou menos de uns 40, entre 40 e 50 anos, falam: o meu pai não deixava eu passar na parte da Chapada, onde foi a primeira vila, onde foi, né, onde os aclamaçados. Então, eu acho interessante, assim, de como que essas imagens, elas sobrevêm, né, porque elas dependem também dessa memória, que é exercício, e que tu tem que dar passagem para certas memórias poderem ser cultivadas, né, senão não tem, é só apagamento, né? E como pesquisar entre a invisibilidade, o apagamento, o silenciamento, né? É bem difícil. Mas legal, Márcia, fiquei com vontade de ler. Então, Daniela, por trás, assim, né, as coisas, o projeto está se delineando melhor agora, mas por trás desse trabalho existe toda uma perspectiva de discutir as narrativas da italianidade. Eu moro numa cidade da região serrana do Espírito Santo, que tem o título de primeira cidade italiana do Brasil, 1874. E aí eu quero trazer uma comunidade, uma escola dessa base italiana, a comunidade de assentamento e uma comunidade de poloneses, alemães, com um movimento migratório interno muito forte de baianos e mineiros vindos por causa da agricultura, e eu quero discutir as narrativas da italianidade, tentar, a partir dessas imagens fotográficas e, de alguma maneira, também problematizar essas narrativas, né? Trazendo Thompson também para o diálogo, o historiador Thompson, de pensar essa história vista de baixo, né? E pensar essas narrativas que tendem a prevalecer, a se tornar hegemônicas, o que elas escondem, né? E como as imagens fotográficas podem contribuir nesse processo. Márcia, então hoje foi o dia, hein, Márcia? Meus queridos, olha, então, a gente está se aproximando, fazer igual pessoas assim, bem final de programa. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa mais para conversar, para trazer, que a gente não está lembrando? Que nossas ilustres convidadas precisam descansar. Professora Daniela, então eu quero agradecer, vou passar, acho que o mais correto é passar para a Priscila, agradecer a você mais uma vez, realmente, para mim foi impressionante. Eu queria só assim, contar um sonho que eu tive rapidamente, antes de começar o semestre, isso que você traz para mim é tudo tão urgente, né? Isso é tão necessário. Eu sonhei, eu estou morando num sítio aqui na pandemia, não estou em Salvador. Aí eu sonhei que alguém colocava uma carta debaixo da minha porta, e a carta, ela tinha uma carta escrita, mas ela tinha um teor de ameaça e de urgência. E a carta dizia bem assim, você precisa dar aula numa perspectiva de ensino de arte decolonial. Então, assim, a carta me ameaçava. Imagina uma carta, ela tinha um teor de me ameaçar. E isso tornou-se uma urgência. Enfim, então, tudo que eu vejo nessa perspectiva, realmente eu fico muito mexida. Então, quero te agradecer a Mariana, agradecer a todos os colegas. Professor Márcio, sua pergunta está na minha cabeça, então a gente vai ficar pensando. E quero passar a palavra para a Priscila fazer esse agradecimento final. Ô, Samira, esse teu sonho é a coisa que tu tem, é um tanto teu, eu aqui analisando, tá? Tipo conversa de boteco. Opa, tem algum som aí. Desculpa, eu moro na vila, tá?
É o teu compromisso, mas é tanto mais, eu acho, o choque de tu te colocares na autocrítica e pensar a todo momento, gente, eu estou na UFBA. Tem noção que respira essa cidade, essa universidade, né? Então, eu imagino que teu sonho seja isso, seja das tuas preocupações, né? Então, tá. Eu quero agradecer. A Dani tem 2 meninos pequenos maravilhosos e um tantão de tarefa, e ela, mesmo assim, aceitou muito gentilmente o convite e ainda trouxe a Mariana para a gente conversar e para a gente ouvir. E ainda trouxe mais uma galera aqui junto com ela, do AF. Eu convido quem for nos assistir depois, né, que ainda não conhece e queira conhecer, e vocês que estão aqui, a página deles do Instagram, que eles têm uma página muito legal. A Dani pode falar agora, eu vou passar para ela as palavras finais, e para a Mariana, se a Mariana quiser também dar alguma palavrinha aqui no final. Conhecer a página deles do projeto e do grupo deles. A imagem do perfil já tem tudo a ver com o que elas conversaram hoje aqui com a gente, né? Foi a Mari que fez, é um meme, e foi a Mari que fez. Muito legal. E é isso, né? E mesmo com tudo isso, mesmo com a vida aí atropelando a gente, e as atividades atropelando a gente, e o clima pesado, né, que a gente tem vivido em outros espaços, elas tiraram um tempinho para vir aqui conversar. Então, estamos muito contentes, e da minha parte e também do grupo, muito obrigada mesmo. Foi um prazer ouvir vocês e olhar para essas coisas de forma diferente também. Obrigada de coração. Passo a palavra para vocês. Mari. Não, eu só queria agradecer a Dani, né, e a vocês pelo espaço e pela troca, assim. Eu tive um retorno, vocês falaram de muitas outras obras, né, que eu vou colocar também na prancha depois. E eu espero que, assim, com o trabalho que eu apresentei, com as coisas que a Dani falou e o texto que vocês leram, que vocês comecem a montar as próprias pranchas, porque é um exercício que é muito bom, assim, de fazer. E eu acho que ele fala muito mais da gente do que da própria história em si, né? Então, é bem legal. E obrigada. Mari, obrigada por estar aqui comigo, não me deixar sozinha, segurar na mão. E eu acho que esse convite que a Mari fez é um convite que eu faria também, porque é um exercício muito gostoso, né? A Vanessa fez uma provocação ali trazendo o telescopar. O telescopar foi algo, né, enquanto procedimento, assim, que a gente poderia talvez ter debatido um pouquinho mais aqui, entre tantas outras questões teóricas, mas me pareceu, junto com a Mari aqui, que ser mais propositiva e trazer algumas narrativas, né, e acionar a noção de montagem na prática mesmo, enquanto proposição, faria mais sentido do que ficar falando sobre ela. Então, fica aqui esse convite, né, para vocês somarem o nosso Atlas. A gente está montando um Atlas, e a partir desse tanto que é bom telescopar a nossa cultura visual, né, e caleidoscopar também a nossa cultura visual, a gente pensou que não dava para, não ia ser um trabalho de um semestre, porque é muito mais uma atitude, é uma questão de ética, né? Então, no grupo nós temos artistas em formação, bacharéis do HTC, da História, Teoria e Crítica, né? Arte educadores e arte educadoras, e essa noção realmente nos inspira bastante. Eu fico super feliz com o convite da Priscila, muito feliz com a acolhida de vocês, agradecer todas as contribuições, né? Eu me coloco sempre nesse lugar de aprendizagem, aqui estou muito longe, nossa, nem tenho leitura de Benjamin, fiquei até de verdade, com dor de barriga para vir aqui falar coisa, mas aprendo sempre muito, e acho que a gente tem que aprender
assim, dessa forma. Muito obrigada, vida longa ao grupo, né? Nós temos, então, a ambição de juntar essa história das imagens com o AF, que é um grupo de estudos, que se pretende grupo de pesquisa, quando eu tiver fôlego. É um grupo de estudos que chama Arte, Formação e Experimentações Estéticas. Nós temos trabalhado a partir dessas relações entre imagens, inaugurando relações, exercitando narrativas visuais, e a proposta é que no próximo semestre o AF se junte ao História das Imagens, e a gente vai trabalhar então com uma história de imagens a partir de corpos possíveis, corpos impossíveis, corpos imaginados, corpos inventados, né? Cartografando essas possibilidades e caleidoscopiando a nossa cultura visual. Sejam todas, todos, todes convidados, convidadas, convidados a participar, né, do AF. Vai ser um prazer receber todo mundo, aprender com vocês. E a gente quer mais alargar as redes, né? E façam esses exercícios, por favor, manda pra gente quer ver, a gente quer conversar, trocar ideia. Muito obrigada, gurias, pela acolhida, né? Angélica, Samira, Priscila, Márcio e Márcia, pelas colocações. E obrigada, AF, presente. Então tá, um beijo.